Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos agora chegando para mais uma live muito interessante, né, de um grande artista visual de Brasília. Estamos aguardando a entrada do mestre de artes Carlos Ferreira da Silva. Nós estamos com um pequeno probleminha de conexão. Vamos aguardar só um minutinho a entrada do Carlos. Ele está tentando essa conexão aqui com a gente. Acabou de se conectar. Ele está chegando. Só um minutinho. O nosso evento é um evento muito especial. Chegou aqui o Carlos, seja bem-vindo. Nosso mestre em artes, uma honra recebê-lo, Carlos. Muito obrigado aí pela sua disponibilização, viu? Por essa doação que você faz para nós hoje. Então, boa noite para você. Seja bem-vindo, viu, Carlos? Boa noite, Pedro. Muito bom. Eu vou dar boas-vindas ao nosso público que está chegando aqui. Já já eu vou te apresentar com mais detalhes. E eu quero agradecer a presença de todas as pessoas que estão na nossa live hoje para assistir o nosso mestre em artes, artista visual, Carlos Ferreira da Silva. O nosso evento, ele é um evento humilde, mas com grandes personalidades. O que nós fizemos foi conversar com grandes artistas, né, curadores de arte, poetas, cineastas, quadrinistas. Procuramos também professores de grandes universidades que estavam fazendo trabalhos na área de desenvolvimento humano. Convidamos empresários importantes aqui da cidade de Brasília e de outras regiões, grandes administradores públicos. Nós fizemos uma junção de grandes profissionais, grandes artistas, para falar desse tema desenvolvimento humano, né, em tempos de quarentena, né? Estamos vivendo uma situação inusitada para a humanidade, né? Essa geração, com certeza, quase que pouquíssimos enfrentaram outra pandemia, né? A não ser quem tenha mais de 100 anos. Então, e quem tem 100 anos enfrentou essa pandemia no começo da vida, né? Não sentiu o que é, né, uma pandemia de caráter global com essa envergadura que nós estamos enfrentando. Então, é um momento especial. As pessoas permanecem em casa, ilhadas, né, nesse retiro, e ali é o momento de você reconstruir, muitas vezes, a convivência com os seus familiares, com as pessoas que estão ao seu lado. Novas dificuldades surgem, e a gente imaginou, né, a semelhança do que fizeram os cantores, que cantavam nas suas janelas, nas suas varandas, para encantar as pessoas, para acalmar os corações de quem estava angustiado nessa pandemia. Nós entendemos por bem levar algum tipo de conhecimento com pessoas das mais diversas áreas, todos pensando nessa perspectiva importante de desenvolvimento humano. E para que o nosso evento ele tivesse um toque especial, nós chamamos vários artistas. Então, a ideia era que a arte tivesse presente, porque, sem dúvida, não há nada mais desenvolvedor, não há nada mais bonito, não há nada mais que condense a essência do conhecimento humano do que a arte, do que as obras de arte, e principalmente de pessoas que são referência na nossa comunidade, no nosso país, em todo o mundo, né? Então, hoje, a gente tem o prazer de receber o Carlos Ferreira da Silva, e interessante que o Carlos ele foi professor do Pedro Sangion, né? Eu fiquei sabendo isso, foi uma coincidência, mas o Pedro Sangion, que é um quadrinista famoso, foi o último artista a se apresentar aqui, e que foi uma live muito gostosa, onde ele falou... ele está acompanhando, o Pedro Sangion está acompanhando aqui, está aqui, o criador do Gurulino. Pedro, um abraço, obrigado por você estar presente. O Pedro me falou muito de você, viu, Carlos? Ele tem uma admiração muito grande, gosta muito de você. Você teve uma influência importante na vida dele, né? E quando o mestre é bom, forma discípulos extraordinários, né? Então está aí o Pedro Sangion, né? O criador do Gurulino,
para nos encantar com a sua obra, né? Então, temos dois grandes artistas aqui presentes, o que é sempre uma graça, uma dádiva, né? E o Carlos Ferreira da Silva me foi indicado por uma pessoa que eu tenho grande estima, e aí eu fui atrás dele e tal, ele me contou da obra dele, e depois fiquei conhecendo o Carlos também por outras pessoas, né, como o próprio Pedro Sangion. E a gente já ficou admirando a obra de arte dele. E aí eu vou ler para vocês rapidamente, o currículo do Carlos é muito grande, mas eu vou dar uma ideia para vocês, um pouco qual foi o trânsito do Carlos na academia, nas artes. Então, o Carlos Ferreira da Silva, conhecido também como Carlos Lim, é mestre em artes, especialista em educação e psicologia, historiador, artista visual, poeta, crítico, curador independente e professor de História da Arte. É diretor artístico da Galeria Casa, professor da Faculdade da FADM, é Faculdade de Administração? Faculdade de Artes Dulcina de Moraes. A Faculdade de Artes Dulcina de Moraes. Coordenador do Bloco e de outros grupos de estudo em História da Arte Contemporânea. Ele atuou como conselheiro para a área de artes visuais no Conselho de Cultura do DF. Foi assistente de curadoria para a exposição itinerante 100 anos de Atos Bulcão, né, que é um artista extraordinário, uma referência nossa no Brasil e em Brasília. Foi curador da exposição coletiva Suspensões no Elefante Centro Cultural, da exposição Fora do Lugar, do Rodrigo Palieri, no CCBB, que também é um centro importante de exposição no país, e da exposição A Seco, de João Angelina, na Referência. Atuou como coordenador geral e pedagógico do programa educativo do CCBB. Eu também sou ex-funcionário do Banco do Brasil, trabalhei durante 30 anos lá. Então, temos um carinho muito grande pelo CCBB. Foi professor do Departamento de Artes Visuais da UNB, participa de exposições individuais e coletivas, como o Projeto Fuga, de 2019, na Ilhose, Não Matarás, 2018, no Museu Nacional, Átimo, 2016, na Alfinete Galeria. Atua na interface entre produção, crítica da arte, psicanálise e filosofia. Publica textos técnicos e poéticos com regularidade. Então, dá para perceber esse trânsito espetacular, essa carreira acadêmica, artística maravilhosa. O Carlos, vai ser uma alegria. E hoje o Carlos ele preparou algo especial para nós. Então, ele vai nos dar a honra da gente penetrar no ateliê dele. O ateliê de um artista é sempre um lugar muito íntimo, né? Então, essa entrada é feita em alguma circunstância. Então, a gente... né, que é uma coisa incomum, né? Então, a gente agradece aí a Carlos essa sua generosidade de mostrar a sua casa, o seu ateliê e as suas obras de arte em construção e algumas já concluídas. Então, vai ser uma live diferente, uma live instigante e uma live artística, né? Então, teremos aí, durante cerca de 45 minutos a 1 hora e 15 de sua fala à vontade, tá? E aí o público vai interagir com você. E ele interage através de mim no chat. As pessoas vão fazendo os questionamentos e, conforme o andamento, a gente vai colocando as perguntas para você, notadamente mais ao final da live. Então, Carlos, muito obrigado. Seja bem-vindo à nossa live Janela de Desenvolvimento Humano. E a palavra é sua. Boa noite. Inicialmente, agradecido por estar aqui. Espero que vocês consigam entender um pouquinho do que eu vou falar, apesar dos circuitos, né, que nos ligam. E a ideia é fazermos um pequeno passeio. Um passeio que será coordenado, num primeiro momento, pela fala, minha e vossa, e num segundo momento pelas imagens que eu consegui mostrar para vocês. Bom, uma das coisas que consta da minha biografia, mas que não foi citada também porque eu não informei, eu sou nascido e crescido na zona rural do estado de São Paulo. Então, eu sou um caipira,
Eu nasci numa fazenda, eu cresci nessa fazenda, eu estudei na escola rural dessa fazenda, então tenho uma concepção de mundo que se iniciou no mundo rural, né? Muito espaço, muito verde, muito campo, muita aventura com relação às saídas a rio, por exemplo, cachoeiras e coisas parecidas, né? Então, o mundo rural me é muito querido e ele me dá, de alguma maneira, muito subsídio para eu pensar minha vida e, junto com o pensamento em torno da minha vida, pensar minha obra, meu trabalho, o que é que eu faço com isso. Bom, então a ideia do passeio é penetrarmos um pouquinho no meu espaço. Eu hoje moro numa casa que é também ateliê e que também funciona um pouco como gabinete de curiosidades. Vocês entenderão por quê dentro em breve. Faço trabalhos desde os 15 anos, de maneira mais profissional, e a partir daí eu comecei a fazer parte de salão. Então, minha primeira participação em salão foi aos 15 anos. E a partir daí eu venho, então, desenvolvendo uma pesquisa muito íntima com relação ao uso dos materiais. Me interessa muito um dispositivo de montagem. A montagem, para mim, é uma possibilidade incrível de manipulação da linguagem. E nós veremos um pouco sobre montagem, sobre arte contemporânea, sobre alguns trânsitos entre arte, vida, psicanálise, filosofia, teoria e crítica. Bom, de certa forma, uma das coisas que me interessa muito quando eu penso no meu trabalho de arte é o uso do material. Então, o material, para mim, é fundamentalmente importante e muitas vezes o material aparece de maneira direta e imediata, quase sem tratamento. Nesse sentido de um trabalho quase sem tratamento, eu inicio com vocês aqui a minha fala em torno do desenvolvimento humano nesses momentos mais críticos da nossa experiência e confesso que tenho uma certa paixão por uma árvore brasileira chamada embaúba e, particularmente, tenho um encanto muito especial com a folha da embaúba. Então, nós veremos agora um pouco do meu trabalho recente, que está ainda em construção, que é feito a partir da suspensão de coisas. Normalmente, essas coisas estão caídas. Seja a folha, que já se desprendeu da árvore, seja a pedra, que naturalmente, por ser pesada, está embaixo. Então, aqui eu começo a trabalhar com um pequeno princípio que nós poderíamos chamar de subversão. A arte tem a ver com subversão, o trabalho humano tem a ver com subversão. Então, já nos foi dito que o trabalho transforma o mundo. Talvez possamos dizer também que a arte transforma o trabalho. Consequentemente, a arte transforma o mundo. Uma das formas que eu gosto de juntar coisas é naquilo que a tradição chamou de natureza morta. Então, nós podemos ter várias naturezas mortas. Essa daqui é bastante tropical, feita com coisas que eu ganho dos meus amigos, como, por exemplo, esses dois maravilhosos cocos. E aqui vocês veem também um trabalho recente dessa etapa de distanciamento social, que é a minha coluna marajoara. Essa coluna, por acaso, eu ganhei
do Elvis, que me apresentou o Pedro, e da esposa dele, que é a Cornélia. Dois queridos. Elvis é meio meu irmão, por assim dizer. Bem, ainda com relação ao material, eu tenho um certo encanto com as coisas da natureza, exatamente como elas são. Isso me deixa bastante enternecido quando eu encontro certos materiais que já plasticamente possuem beleza. Assim como, por exemplo, no maravilhoso e muito simples pedaço de bambu. Então, o bambu, para mim, é um material nobre e extremamente interessante. Bom, aqui vocês têm um pequeno pedaço do meu ateliê, que acaba também virando minha casa. E daqui a pouco também minha galeria. Então, nós temos aqui muitos trabalhos de arte, a maioria deles feitos por mim, mas nem todos, né? Aqui é um trabalho em desenvolvimento, chama-se A Partilha, consta de uma sequência variada de arandelas, uma mesa, duas cadeiras, como se com isso pudéssemos, então, nos sentar e ter uma conversa tranquila e agradável num ambiente acolhedor. A partir daqui, a gente começa a entrar já no que seria a casa-ateliê, o ateliê-casa. Meu espaço mistura um pouco essas duas funções, o espaço de habitar e o espaço de trabalhar. Bom, como foi dito, além de artista visual, eu também funciono como teórico, e como teórico eu tenho as minhas predileções, criei o hábito de ler muito. Então, Walter Benjamin é uma referência, Aby Warburg é outra referência, Georges Bataille é outra referência, Georges de Dilberman é outra referência, e assim eu vou agregando uma série muito variada de referências. Todas elas pautadas por um certo princípio de análise do fundamento cultural e uma tentativa de entendimento desse fundamento cultural com a produção, particularmente, então, a produção em arte, que é o aspecto que me interessa em maior profundidade. Tenho também uma passagem muito grande por livros de literatura técnica, como, por exemplo, teoria da arte, psicanálise, que são assuntos que me interessam. Venho de uma experiência com história, né? Eu sou historiador, então o tempo, para mim, é um princípio importantíssimo. E com ele, eu consigo, então, pensar algumas possibilidades de construção de trabalho, como esse, que é feito a partir do uso de uma fotografia já manipulada, já transgredida, por assim dizer.
já corrompida pelo uso dessas agulhas de acupuntura. São muitas fotografias de céu com muitos arranjos diferenciados no espetamento das agulhas. Então, novamente, aqui nós temos um princípio de montagem. Por um lado, essa junção de duas coisas tende a tornar o trabalho mais dinâmico, ao menos para mim. Mostro agora para vocês um outro trabalho chamado A Casa da Chuva. Esse trabalho foi iniciado ano passado, mais ou menos há um ano atrás, quando do início da seca aqui no Planalto Central. É feito a partir do uso de gotas de vidro. Essas gotas foram feitas por uma artesã, junto com fibra de acrílico e fibra natural de vime, criando novamente um conjunto de elementos díspares que são ajuntados, então, pelo meu princípio de montagem. Então, novamente, a montagem talvez seja um dos princípios fundamentais que organizam a minha produção poética. Mostrarei para vocês agora um outro trabalho, também dizendo respeito a certas estratégias de transgressão. Um trabalho de colagem, chama-se Princípios de Racionalidade e de Irracionalidade. Ele é feito a partir daquilo que deveria virar lixo muito rapidamente, que são as imagens publicitárias difundidas em revistas das mais variadas naturezas. Então, as revistas são produtos de consumo imediato e depois são descartadas. Um dos meus princípios de construção poética é evitar o descarte, transformar o descarte, subverter o tempo dessa mínima duração do consumo numa outra duração. Numa duração talvez mais empática, mais simpática, que dure um pouco mais, que possa nos fazer, então, respirar diferente, ter um pouquinho de vislumbre daquilo que, porventura, pode vir a ser. Neste pode vir a ser, nos decorremos, então, com essa nova etapa mundial, talvez uma das primeiras grandes conscientizações dos problemas gerais da globalização. A pandemia que vivemos hoje é o resultado da globalização. É exatamente pelo fato do mundo estar globalizado que vivemos a potência dessa situação de distanciamento social. Confesso, para mim, estar em casa faz-me muito bem. Esse não é o problema. Mostro para vocês agora um outro trabalho chamado Pregação. Também um desdobramento de montagem, também um desdobramento de colagem. Ele é feito a partir de um livro. Eu manipulo o livro, uso uma imagem do livro e subverto a imagem do livro a partir da inserção de outros fragmentos de imagem
oriundos dos mais variados universos. Todos eles dentro dessa perspectiva do uso de imagens fotográficas de revista e a transformação desse fragmento efêmero numa possibilidade mais longa de existência. Aqui é a sala da minha casa. Como vocês podem ver, parece mesmo um gabinete de curiosidades. Mas observem que, apesar de termos muitos objetos, temos também muito espaço vazio entre um objeto e outro. Vazio me interessa. Talvez para poder pensar no seu preenchimento, como essa série, que é bastante nova, ela é bem recente, feita a partir do uso de material coletado nas redondezas do local onde eu moro. Eu moro numa casinha no final da Asa Sul, próximo a áreas verdes, onde há uma infinita quantidade de material vegetal. Aqui eu opto pelo uso direto do material vegetal. Então, nós temos folhas, nós temos bagas de sementes e galhos. Todos eles recebem um tratamento técnico para poder funcionar, né? Como material expositivo. Depois eu faço fotos disso, né? Então, nós temos fotomontagens a partir das colagens. Aprendi a fazer fotomontagem com Atos Bulcão. Aprendo muito com os artistas. Aprendo muito com os objetos que eu gosto de observar. Fui papeleiro numa época, então os trabalhos que vocês estão vendo aqui agora são trabalhos dos anos 90, quando eu produzia em ateliê, onde funciona hoje a Fundação Cidade da Paz, ou a Unipaz. Produzia as pastas de celulose e depois aplicava as pastas de celulose na construção do meu trabalho. Especificamente vinculado, então, com a estratégia da colagem. Gosto muito de desenhar. Mostrarei para vocês agora 2 desenhos. Também feito a partir de sobreposição. Não sei se a visualização dos desenhos assim fica boa, mas aqui eu uso 2 chapas de papel vegetal e sobreponho os elementos. Antes disso, me interessei muito por rachaduras, fissuras, feridas, e desenvolvi um projeto chamado Projeto Casa, que consistia numa sequência de fotografias de chão, de piso de cimento queimado vermelho, rachado. Esse piso era o piso da casa onde eu morei durante uns 4 anos, na região do Alto Urubu, aonde havia ali uma pequena comunidade da qual eu fiz parte
durante um pedaço da minha vida. Esse é um projeto de mobile chamado Rota de Fuga, feito inicialmente para o ateliê Fuga, para uma das ações do ateliê, e depois ele foi se desdobrando com mais elementos. São galhos de árvore revestidos por palha, com sementes brasileiras nas pontas. Agora nós vamos conhecer um pouquinho da varanda. A casa tem quintal, varanda e jardim. É um privilégio. Bom, aqui é a área da varanda. Aqui nós temos varetas de guapuruvu. Essas foram colhidas na 104 Norte, com bolinhas de madeira. Aqui um projeto em desenvolvimento, muito parecido com um ipê florido, principalmente nessa época, né? E agora nós vemos uma outra série de trabalho que eu iniciei o ano passado. Tenho 3 trabalhos dessa série, onde eu misturo um elemento nativista, nesse caso a rede, feita de fibra de palha de coqueiro. Necessário também esclarecer um detalhe biográfico que ainda não foi dito. A minha mãe é nascida em Palmeira dos Índios, no Alagoas. Então, eu tenho uma relação visceral com as comunidades indígenas brasileiras. Eu faço parte da comunidade indígena brasileira. Eu tenho no meu sangue herança desses povos massacrados desde o início da colonização portuguesa nesse território. Aliás, essa colonização portuguesa nesse território deixou para nós, infelizmente, uma grande quantidade de problemas. Entre eles, podemos pensar, então, no próprio colonialismo e o que é que o colonialismo faz com as regiões coloniais. Tenho pensado muito nos dispositivos de decolonidade e qual é a importância da decolonidade quando nós pensamos, por exemplo, no trabalho de arte e também, consequentemente, na inserção do trabalho de arte num circuito, seja ele mais restrito, como, por exemplo, o Circuito de Arte Contemporânea de Brasília, no qual eu estou inserido, seja o Circuito de Arte Contemporânea do Brasil, importante para todos os brasileiros, ou seja o circuito integrado com a América Latina, com o mundo. O trabalho na Galeria Casa tem me rendido um pensamento um pouco diferente sobre o circuito e sobre o sistema das artes. Então, a partir daí, eu venho tentando funcionar como um agenciador ou como um agente mesmo, né? Do que o meu amigo Wagner Barja costuma chamar de cadeia produtiva local.
Então, eu faço parte da cadeia produtiva local. Eu sou um produtor local. Eu produzo, então, objetos, como vocês viram. Eu produzo aulas. Eu produzo textos. Talvez essa seja a circunscrição mais específica da minha forma de ser, para além dos textos, né? Eu tenho uma mania muito grande de escrever, eu adoro escrever. Escrever, para mim, é um exercício de compreensão, quase como uma tentativa de autoanálise, se é que podemos pensar assim, né? Mas eu escrevo com frequência, quase que todos os dias. Eu tenho um texto curto, escrito, manuscrito, e, ao mesmo tempo, nesse exato momento, eu estou dedicado a estudar a obra de um artista alemão. Aliás, eu morei na Alemanha durante 2 anos, na cidade de Berlim. Mas estou estudando a obra do Max Uhlig e escrevendo um texto teórico-crítico sobre a obra dele. Bom, biograficamente falando, nesse momento da minha vida, eu estou escrevendo um texto poético chamado Antiteorias. As antiteorias, elas tentam conversar com esse momento terrível que nós estamos passando, seja pela via da pandemia, a ameaça cruel do vírus mortal, ou seja pelas questões políticas, econômicas, sociais, éticas, morais, que nos atravessam permanentemente. Bom, eu lerei para vocês agora a minha antiteoria número 49. Quanta tolice gira junto com o mobile da sala. Tanta gente assassinada por um princípio diferenciado de simbolização, tantos sonhos destruídos por falta de mais investimentos na estruturação básica da sociedade. Somos o lobo do homem, a raposa do homem, o bode expiatório do homem, o laranja do homem, o sacrifício do homem, no aguardo de um momento civilizatório para ser o homem do homem. Essa sociedade do cansaço enche o saco. É muito chata a sustentação de tudo isso. Acorda, acorda! Já está na hora de raiar o dia. Assim eu escrevo pequenos textos, quero-os poéticos, e posso confirmar para vocês que eu insisto bastante nisso. Uma outra coisa na qual eu também insisto bastante, na prática de desenho. Eu desenho há muito tempo, talvez desde os 5 anos de idade, então eu posso confirmar para vocês que eu tenho 50 anos de experiência de desenho, ou um pouquinho mais. Gosto muito de fotografar flores e de escrever poemas. Então, minha conta no Instagram é Carlos Lim, que é o nome artístico que me foi dado pelos amigos. Então, meu endereço de Instagram é carloslim.flores. Ali vocês encontrarão
uma sequência de mais de 6.000 flores, todas elas da região. Eu caminho muito todos os dias. E agora, com esse dispositivo móvel, o celular com câmera, para mim fica bastante interessante circular por aí, fazer as fotografias, numa certa espécie de pseudo-Blossfeld, que foi um professor da Bauhaus que tinha mania de fotografar flores em estúdio. Bom, mostro para vocês então um pouco de uma série de desenhos de flores que eu chamo de flores genitálias. Porque, como nós sabemos, as flores são os órgãos reprodutores das plantas. Eu gosto muito de observar a flor, gosto particularmente de desenhá-las. E o grafite sobre papel é a estratégia mais comum que eu uso para a produção dos desenhos de flor. Mostro um para vocês agora. São muitos desenhos de flores. Eu faço isso já há mais de 10 anos, talvez como homenagem carinhosa à minha irmã, que abriu as portas do mundo para mim. E que, nesse exato momento, está em algum outro lugar, dissolvida no cosmos. Essa minha irmã tinha mania de desidratar flores nos livros, e de vez em quando ela me escrevia uma carta e colava uma dessas flores. Era muito bonito, tanto as flores quanto as cartas. Então, talvez toda essa aventura que eu faço com relação à desidratação de flores, ao uso das flores desidratadas, ao desenho das flores, diga muito respeito à relação íntima que eu tinha com minha irmã e que se mantém no meu coração, no meu pensamento, na minha produção. Bom, tenho 2 filhas, uma delas já me deu um neto, Joaquim, filho da Nina, completará daqui a alguns dias 4 anos de idade, e minha segunda filha, Dora, uma jovem universitária. Falando sobre universidade, sobre desenvolvimento humano, sobre crise, é importante dizer também, eu fiz toda a minha formação em escola pública, estudei a vida toda em escola pública, me graduei na UNB, fiz minha especialização na UNB, fiz o meu mestrado na UNB. A UNB também tem papel importantíssimo na minha vida. E sou professor da Dulcina, então talvez esse trânsito entre as instituições, esse trânsito entre as funções, né? Eu sou professor, eu sou teórico, eu sou artista, eu articulo grupos. Talvez essa dinâmica seja uma das formas que nós tenhamos para atravessar tudo que vem por aí. O fato de estar recluso em casa, novamente, não me é penoso. Eu sou uma pessoa reclusa. Eu gosto muito de ficar em casa. Sou caseiro. Apesar de adorar, aí é um apontamento de destaque mesmo. Eu adoro. Isso que se chama deriva. Eu derivo, tanto na cidade, que é o mais comum, como no meio do mato. Eu adoro caminhar pelo meio do mato,
principalmente aqui no Planalto Central e no Cerrado. O Cerrado, para mim, é uma paisagem maravilhosa, riquíssima, cheia de flores, para tudo quanto é lado, o ano inteiro. Então, uma das minhas práticas, talvez pensando em um suporte psicológico para o atravessamento desse momento, sejam as caminhadas, sejam essas derivas que me levam, então, literalmente, de flor em flor. Bonito isso. Sobre a crise, talvez eu imagine que um artista seja aquele que vive em crise. É necessário a crise. É ela que nos orienta, de certa forma. E há, na condição humana, pelo que a história já registrou, uma certa espécie de insatisfação com o mundo. O homem não se satisfaz com o mundo como ele é. O homem precisa de algo mais. Esse algo mais começa há muito tempo atrás. Não sei dizer exatamente quando, mas com toda certeza, há mais de 50 mil anos atrás. O homem vem, então, elaborando, desenvolvendo, aperfeiçoando práticas de trabalho, práticas de labor, de transformação do mundo. O homem não se satisfaz com o mundo. Ele cria outro mundo. Ele desenvolve a linguagem. Ele vira cria dessa linguagem. Ele se estabelece no mundo a partir dessas trocas de linguagem. Uma obra de arte só existe porque nós assim queremos. Obra de arte é, na minha concepção, e não é uma concepção exclusiva minha, é uma concepção geral, uma obra de arte é um fenômeno social, não é um fenômeno individual. Eu mostrei para vocês várias obras minhas, que são os meus objetos artísticos produzidos por mim. Há uma autoria aí. Se isso vai virar obra de arte, só o tempo que dirá. Mas, com certeza, para virar obra de arte, precisa fazer sentido para mim e para você. Existe um belo livro de aforismos do Frederico Moraes, chamado Arte é aquilo que eu e você entendemos por arte. Se for só eu, não é. Se for só você, também não é. Então, é necessário que haja um acordo tácito entre nós para que isso possa, então, existir. Nós tivemos, ao longo do século XX, uma série muito variada de situações emblemáticas aonde o próprio conceito de arte foi colocado em xeque, revelando talvez uma crise insistente, permanente, no pensamento de arte. Penso aqui, por exemplo, nas transformações de todos os movimentos que se voltaram contra a manutenção da tradição. Como, por exemplo, o modernismo brasileiro, importantíssimo para nós, na produção de alguns artistas brasileiros, também importantíssimo para nós. Nesse sentido, quando eu tinha 15 anos,
eu fiz a minha primeira viagem para a cidade de São Paulo. Essa minha irmã, que abriu as portas do mundo para mim, já morava lá. E numa certa manhã, numa sexta-feira, ela me levou ao MASP, me deu dinheiro, eu era jovem, não trabalhava, ela era secretária executiva, e me disse para entrar no MASP e me encontrar com ela um pouco depois. Bom, eu fiz isso, e uau, posso confirmar para vocês que foi uma das minhas primeiras exegeses, ou um dos meus primeiros estados de êxtase diante de obras de arte, quando entrei no MASP. E foi lá que eu vi a obra de uma mulher poderosa chamada Mira Schendel. E a partir daí, um pouco do meu trabalho se direciona, de alguma forma, para algumas das pesquisas que a Mira Schendel fez e para algumas das concepções que a Mira Schendel fez, como, por exemplo, a opção radical no investimento na atenção. Essa tensão que faz com que a gente permanentemente fique num certo estado de incerteza, de insegurança, talvez próxima a esse sentimento que a presença desse vírus nos provoca. Então, a Mira, com o seu trabalho, me tirou do chão, literalmente. Eu viajei ali. Eu gosto muito de viajar, é verdade. Mas ali eu fiz uma viagem um pouco diferente. E depois, diante de cada um dos modernistas brasileiros, essa viagem se ampliava. Eu me especializei, hoje eu sou um especialista em História da Arte, particularmente eu me dedico bastante ao estudo da arte brasileira contemporânea. Eu sou um cidadão completamente envolvido no circuito brasiliense, seja do pensamento em arte, seja do trânsito entre arte e outras áreas do pensar, como é o caso da psicanálise, ou seja, o modo operante da produção. Então, importante citar que Brasília tem hoje uma boa quantidade de espaços intencionais, alternativos, extremamente ricos e vibrantes para o pensamento da arte contemporânea. Claro, todos nós artistas estamos passando por um perrengue extremamente complexo diante dessa nova forma de troca simbólica. Algum outro caminho será construído. Creio eu que nós o estamos construindo nesse exato momento, a partir dessas conexões, a partir da possibilidade que esses dispositivos técnicos nos oferecem. Quem sabe essa conexão nos conecte? Quem sabe essa conexão esclareça melhor para cada um de nós, um pouco mais de cada um de nós. Quem sabe essas conexões todas, pelos aplicativos todos, de alguma maneira, nos aproxime. Com isso, então, eu fecho um pouco aqui esse primeiro núcleo que eu gostaria de passar para vocês e partimos, então, agora para uma possível conversa a partir dos questionamentos que vocês, porventura, tiverem a fazer. Agradecido.
Ô, Carlos, aqui eu só queria primeiro bater palma aí para a tua apresentação, que é linda, né? Tenho certeza que todos os ouvintes estão também te aplaudindo. Então, quando passava pelas tuas obras lá, em alguns momentos eu queria bater palma, né? Mas não fiz para não atrapalhar a sua fala, né? Muito linda a sua apresentação, muito gostosa. Engraçado que você falou exatamente 1 hora e eu não vi o tempo passar, né? Mergulhado na, na belezura da arte que você apresenta, da tua sensibilidade, né? Como um poeta, como escritor, tudo isso conjugado, fica um ambiente maravilhoso, né? Eu fiz aqui algumas anotações, porque é impossível a gente passar por uma pessoa extraordinária e não fazer anotações, né? E aí você fala algumas coisas que marcam muito, né? E que respondem às nossas ansiedades, né? Como você fala dessa tensão que nos movimenta, né? A gente está sistematicamente tenso, ainda mais com essa pandemia, mas isso nos coloca em movimento, mesmo que seja dentro de um movimento interior, né? Que a gente tem que caminhar de flor em flor, porque cada flor tem sua beleza, né? Eu demorei para aprender isso, viu, Carlos? Mas é isso, a vida tem coisas lindas em pequenas coisas. A gente tem que olhar para cada uma como aquilo precisa ser olhado, né? E também gosto muito da sua crítica refinada, né, através da arte, né? Sua crítica, porque criticar a sociedade é difícil, as pessoas não gostam e com requinte, com arte, ela penetra, né? E mexe no coração das pessoas, né? Então, maravilha, parabéns, né? E a gente vive, você mesmo comentou, né, de uma forma bonita, o momento difícil que a gente tá passando nesse país, né? E o que me remete quando você mostra tanto bom gosto, né? A cultura é bom gosto, né? Porque tudo que o homem faz e que faz parte do seu cotidiano é lindo, né? Porque o homem, se o homem introduz aquilo como parte do seu cotidiano, é porque aquilo tem uma beleza, né? Em algum aspecto, aquilo é maravilhoso, né? E a gente viu aí esse show de mau gosto, né? Que a Regina Duarte com o presidente Bolsonaro patrocinaram, né? Eu ficava olhando, eu falei, mas cultura é uma coisa linda, né? Cultura é a nossa essência, a nossa história, né? A cultura não precisa ser substituída pela bandeira do Brasil, porque a bandeira do Brasil também é linda e ela faz parte da cultura. Não precisa sobrepor nada. Nós amamos o Brasil, amamos a bandeira brasileira, amamos a história do Brasil, isso já faz parte. Então, me parecia que tudo aquilo não fazia sentido algum, né? Não fazia sentido algum, não tinha nexo. Por que não tinha nexo? Porque ninguém está com o espírito de trabalhar a cultura, com todo respeito às pessoas que eu tenho, ao presidente, à própria Regina Duarte, que eu não desgosto dela, não é essa a questão. Mas foi um show de mau gosto, né? Que entristeceu todo o país, né? E esse novo ministro que chega, a gente não sabe o que ele vai fazer. Eu não tenho muita esperança, também não tenho nada contra ele, até desejo que ele consiga, né? Eu espero que ele não venha querer, igual o ministro da Educação, pacificar a cultura, né? A cultura não precisa ser pacificada, né? Porque o ministro da Educação queria pacificar o MEC, a educação brasileira, né? Então, pelo amor de Deus, eu quero que os alunos não sejam pacificados, né? Porque senão eles vão ficar tudo formatados. Os alunos eles têm que se desenvolver para a crítica, para a abertura, né? Uma nação só fica grande quando ela se abre, né? Então, nesse contexto, só para jogar a primeira pergunta, já estão chegando perguntas aqui do público que ouviu. Vai cair a bateria, acabei de colocar, vai demorar um pouquinho para eu entrar no ar novamente. Peço desculpas. Mas eu estou te ouvindo. O nível da bateria. Sim, mas estou ouvindo a tua voz. Você continua me ouvindo? Vai cair. Já não vejo mais a imagem, vai cair, com toda certeza. Já está de novo no conector, mas vai demorar. Isso. Bom, tivemos aqui um pequeno probleminha técnico e nesse momento melhor aqui da live, que era para que o Carlos pudesse responder as perguntas, tivemos uma queda. Ele foi
foi levado a usar o celular nessa live, porque através do celular ele ficava mais à vontade para poder fazer um trânsito pelo ateliê, porque o computador ele é fixo, né? Não é um bom mecanismo para apresentar a casa dele, né? Então, de maneira que a ideia foi essa, foi ele fazer essa live por celular, em que pese que a gente teria algumas limitações com a questão da qualidade do vídeo, era a forma mais adequada da gente se comunicar, né? Então, vamos ver se ele consegue retornar para a gente continuar e a gente fazer as perguntas para o professor Carlos. De fato, a apresentação dele foi muito instigante, muito gostosa e faz a gente refletir sobre muitas coisas. Então, peço a vocês só um pouquinho de paciência, porque provavelmente ele esteja retomando lá o celular. E aqui a gente tem algumas perguntas interessantes, né? O Pedro Sangion, ele comenta o seguinte, ele fala: Carlos, você tem um método pessoal para manter um ritmo diário do seu processo criativo? Então, vamos ver como é que o Carlos vai responder isso. E ele também fala que viajar dentro do ateliê do professor Carlos parece que ele consegue dobrar o tempo e fazer cada dia ter 72 horas para fazer tantas coisas com tanta qualidade. De fato, né? Um artista, para produzir uma obra, ele gasta muita energia e, pelo que parece, o Carlos ele se dedica, né, com muita intensidade a todo o seu trabalho artístico, né? Então, estamos aguardando um minutinho aqui que eu vou tentar entrar em contato telefônico com ele. Pessoal, enquanto o Carlos não chega, eu vou lembrar para vocês quais são as próximas lives que nós vamos ter. E ainda no campo artístico, nós temos uma live muito interessante aqui, que eu também estou um pouco ansioso para ouvir, que é de um grande arquiteto de Brasília. E esse arquiteto se chama Igor Campos. Ele é muito famoso na cidade. E aí eu pedi para que ele viesse contar um pouco sobre como que ele vê o papel da arquitetura, né, na sociedade humana. E aí ele bolou a live A Vida Amparada pela Arquitetura. Então, acho é uma perspectiva interessante, né, da gente olhar para a arquitetura, porque ela é construída para o homem, para o ser humano. Então, ele parece que as obras que ele constrói, ele está sempre preocupado em amparar a vida, né? Então, vai ser no dia 30 de junho, às 18 horas, e essa live ela é imperdível. E nós devemos começar o bloco de lives com os jovens, né? Então, é um bloco que a gente abre para que os jovens possam colocar seus trabalhos e mostrar também como é que eles entendem a vida e tal. Então, nós vamos ter aqui, no dia 25 de junho, nós temos duas palestras, uma do Carlos Felipe, falando sobre People Analytics. Esse tema é um tema técnico, mas talvez seja o tema mais importante na área de gestão de pessoas, que é como que você faz para analisar dados em torno de pessoas, né? Isso tem utilidades em todos os campos. Então, ele vai contar um pouco sobre isso. Pois a Michele, que já é uma jovem mulher, que já é professora da FGV, vai falar sobre desenvolvimento humano e organizacional na era da descontinuidade. Vamos ver como é que ela aborda isso. E o Diego Silva Reis, que é o diretor de operações da Inteleto, vai falar sobre a onipresença tecnológica e o desenvolvimento humano e vai trazer dados muito interessantes para que vocês possam observar. E ainda teremos o Guilherme Almeida, que é um jovem diretor da Escola Nacional de Administração Pública,
que ele vem aqui com uma palestra que é bastante desafiadora, que é ele vai tentar explicar como inovar em organizações. Então, também estou muito interessado em qual abordagem que ele vai dar, como é que ele entende que a inovação pode ocorrer dentro das corporações. E nós vamos fechar na semana que vem o nosso evento quase 2 meses de duração, e nós vamos ter ainda 2 palestras que mais ou menos fecham todo esse conjunto de lives. Então, a gente convidou aí o Francisco Djalma, que é presidente de uma associação que cuida de jovens portadores de necessidades especiais, e ele vai vir contar para nós, né, sobre a questão do desenvolvimento humano numa perspectiva de inclusão social. Então, a ideia é todas as pessoas importam, então, como é que a gente faz a inclusão, inclusive de pessoas que normalmente a sociedade não entende que eles têm que ser incluídos, né, nessa perspectiva de desenvolvimento. Desenvolvimento humano não é algo de posse de uma elite, isso tem que ser de toda a sociedade. E ele vem fazer esse debate conosco. E, por fim, o Antônio Sérgio Lied, ele vai fazer um fechamento, que ele vai tentar dar uma síntese, né, em tudo que a gente ouviu, né? Então, ele chamou a palestra dele, palestra de encerramento, que é Trilhas de Desenvolvimento Humano, Multiplicidade de Visões. Esta vai ser a palestra de encerramento, e a gente também está com muita expectativa, uma vez que esse evento até lá terá passado 36 palestrantes, então é um rol bastante de percepções, de visões, de várias áreas do conhecimento. Então, de fato, fazer uma palestra síntese não é fácil, e o Serginho está se dedicando, né, estando presente em todas as lives, para poder construir esse fechamento. Então, parece que ainda não conseguimos fazer contato. Deixa eu só confirmar. Pessoal, vamos aguardar mais só mais 2 minutinhos para ver se o Carlos consegue retomar o contato. Uma pena, estamos com várias questões aqui interessantes, mas graças a Deus que a energia não caiu, né, durante a apresentação dele. De fato, como ele ficou com o celular ligado e também com a iluminação, né, para poder melhorar a visibilidade das obras, de fato ficou um pouco complicado. A bateria acabou mais rápido, né? Não tinha como manter o celular em carregamento, né? Pessoal, não tenho mais como segurar vocês, não sei se ele vai conseguir conectar, então nós vamos, infelizmente, encerrar nossa live, e aí eu vou tentar passar suas questões para o professor Carlos, aí o Carlos talvez possa responder, me devolver por WhatsApp, e aí as pessoas que fizeram as perguntas podem me contatar no meu WhatsApp ou no meu e-mail, que eu repasso a resposta a todos, né? Então, quero agradecer a todos vocês pela presença, muito obrigado que vocês estarem conosco aqui, né, durante essas lives, tem sido uma alegria receber a todos vocês. Eu lembro que nós teremos aqui a nossa próxima live, vai ser no dia 25 de junho, às 10 horas. O tema é People Analytics. O palestrante será o professor Carlos Felipe, mestrando da Must University, dos Estados Unidos. E, às 18 horas, vamos receber a professora da FGV, a jovem Michele Carvalho, falando sobre desenvolvimento humano na era da descontinuidade. Não esqueçam que nós temos ainda no dia 26 uma palestra, na verdade, um talk show com Heraldo Palmeira. Ele é um produtor cultural, escritor, roteirista, filmmaker, e ele vai falar sobre a febre das lives, como que se administra lives nesse contexto, o que está acontecendo.
um assunto muito contemporâneo, né? É um assunto emergente, tempestivo. Então, ele já tem gente pensando sobre as lives, como trabalhar com lives, o que vai acontecer com essas lives. Então, vai ser um talk show. Vamos ter uma participação de convidados especiais nessa conversa com o Heraldo Palmeira. Todos vocês estão convidados. Pessoal, muito obrigado. Boa noite a todos, boa noite a todas. Agradeço aos nossos apoiadores, ao SEIB, agradeço a BRHDF, agradeço a PABB, agradeço a Inteleto Consultoria, né? E um bom descanso a todos e nos encontramos aqui na quinta-feira, novamente, para a continuidade das nossas lives. Boa noite, pessoal. Muito obrigado.